A noite no restaurante Zolotaia Austrica decorria normalmente. De repente, ouviu-se um grito. Por um instante todos ficaram paralisados. Depois começaram a cochichar e a olhar em volta. Emily correu para a mesa onde estava sentado o empresário senhor Harris com a sua filha Mia. O homem era viúvo. Criava Mia sozinho e eles frequentavam o restaurante com frequência. Emily conhecia bem os dois e sempre tentava dar atenção especial à pequena Mia. Emily foi acusada de roubo, mas Mia gritou: "Não, ela é inocente!" Repetiu Mia com a voz ainda mais alta. "Olhem as câmaras, está tudo a ser filmado." Mas vamos voltar um pouco no tempo. Emily trabalhava ali há 6 meses, e esse trabalho era a sua única salvação. Ela era órfã, morava sozinha e mal conseguia pagar as contas. Todo o dinheiro que ganhava era para pagar as contas e uma comida modesta. Sonhava em ter o seu próprio negócio, mas isso parecia impossível. Queria estudar, mas não tinha dinheiro para pagar os estudos. Este trabalho era tudo para ela, e tinha muito medo de o perder. Alguns minutos antes, estava tudo bem. O Sr. Harris estava a ver algo no seu telemóvel, enquanto a Mia tentava alcançar o seu brinquedo, que tinha caído debaixo da mesa. A Emily reparou nisso e apressou-se a ajudar. Inclinando-se, ela apanhou o brinquedo e estendeu-o à menina. Nesse momento, a Emily sentiu um leve empurrão, mas não deu importância. Agora, a menina tremia e o pai parecia muito perturbado. Ao lado deles estava a gerente, a Sra. Lawrence. O rosto dela estava tão sério como sempre, mas os olhos revelavam um claro descontentamento. "O que aconteceu?" perguntou Emily baixinho, inclinando-se para eles. "Perdi o meu relógio", respondeu o Sr. Harris com voz abafada. "Coloquei-o na mesa para ver as horas e, quando me distraí com a Mia, ele desapareceu." "Tenha certeza de que não se esqueceu de onde o colocou?" Emily tentou esclarecer, sentindo o coração começar a bater mais rápido. "Não sou criança para me esquecer", respondeu o homem com raiva. "Além disso, vi-a aproximar-se da nossa mesa. Acho que foi a senhora que o pegou." Emily ficou perplexa. "Eu peguei? Eu?" A acusação soou como um trovão em um céu claro. Em um instante, quando ela tentava ajudar, tornou-se a principal suspeita. Ela sentiu o pânico tomar conta dela. Perder aquele emprego era um desastre para ela. Nesse momento, um homem de fato preto aproximou-se da mesa, com uma expressão de total desprezo no rosto. Era o Sr. Harris. Ele olhou para Emily e depois para a Sra. Lawrence. "Insisto que chamem a polícia", disse ele. "Quero que revistem esta rapariga. O meu relógio é muito caro." O coração de Emily começou a bater mais rápido. Ela não podia acreditar que estava a ser acusada de algo. Mas, por outro lado, como poderia provar alguma coisa? No momento em que Mia deixou cair o brinquedo, Emily se abaixou para ajudar. E nesse momento, alguém poderia ter notado que ela estava muito perto da mesa. Ela se sentia como um animal encurralado. Ela via que ninguém acreditava na sua inocência. O seu olhar caiu sobre Mia. A menina estava sentada na cadeira, com os olhos arregalados de medo, olhando ora para o pai, ora para Emily. Emily tentou sorrir para ela para acalmá-la, mas o sorriso saiu fraco e forçado. "Posso jurar que não os peguei", Emily finalmente conseguiu dizer, com a voz trêmula. "Só peguei o brinquedo da Mia." "E o que você acha que aconteceu com o relógio?" perguntou Harris com sarcasmo. "Ele evaporou?" Emily não sabia o que responder. Ela sentia o rosto queimar de vergonha. Todos os olhares estavam voltados para ela. Os sussurros ficavam cada vez mais altos. Ela sentia que a sua vida estava a desmoronar-se. De repente, Mia, que até então estava sentada em silêncio, levantou-se da cadeira. As suas mãozinhas estavam cerradas em punhos e os seus olhos brilhavam com determinação. "Ela é inocente!" gritou a menina.
A sua voz era fina, mas muito alta. Eu vi! Todos olharam surpresos para a menina. O Sr. Harris tentou acalmá-la. Mia, o que estás a dizer? Senta-te. As palavras da menina soaram como um trovão em um céu claro. Pela primeira vez desde o início do incidente, algo parecido com surpresa apareceu no rosto do Sr. Harris. A Sra. Lawrence reagiu instantaneamente. Ela olhou para o Sr. Harris e depois para Emily. Tem razão, Sr. Harris, disse ela. Temos de verificar as câmaras. Será justo. Virou-se para Emily. Por favor, venha comigo. Emily sentiu-se aliviada, mas ao mesmo tempo, o seu coração continuava a bater aceleradamente. E se não houvesse nada nas câmaras? E se fosse apenas uma esperança vã? Ela seguiu a Sra. Lawrence até o escritório da gerente, sem parar de pensar nas palavras de Mia. Por que a menina estava tão confiante? O que ela poderia ter visto? E como isso a ajudaria? Emily sentiu que aquela situação poderia salvar a sua reputação ou destruí-la completamente. No caminho para o escritório, elas passaram por outras mesas. Alguns convidados olhavam com curiosidade, outros com reprovação. Emily baixou a cabeça, sem querer cruzar o olhar com eles. Ela sentia o rosto a arder de vergonha. Em toda a sua vida, ela nunca tinha passado por uma situação semelhante. Ela sempre fora honesta e trabalhadora. E agora, acusada de roubo, sentia-se completamente impotente. Ela esperava que as câmaras realmente mostrassem tudo. Mas, se elas não ajudassem, o que seria dela? Perderia o emprego? O que diriam os seus pais? Todos esses pensamentos se aglomeravam na sua cabeça, impedindo-a de se concentrar. Ela caminhava pelo corredor como se estivesse sonhando. Quando entraram na sala, a Sra. Lawrence ligou imediatamente o monitor que exibia as gravações das câmaras. Ela rapidamente encontrou o momento em que Emily se inclinou sobre a mesa. Emily olhou para o ecrã com o coração parado, tentando ver qualquer coisa que pudesse justificá-la. Na gravação, podia-se ver ela a inclinar-se para pegar um brinquedo e depois a levantar-se. Mas nada de anormal aconteceu. As suas mãos estavam vazias. Mas então, algo passou rapidamente. A Sra. Lawrence rebobinou a gravação mais uma vez, mais devagar. Emily olhou atentamente, tentando não piscar. E então, ela viu. Quando ela se abaixou, um homem de casaco escuro passou perto da mesa delas. Ele não olhou para ela, mas a mão dele deslizou discretamente pela mesa e o relógio que estava sobre ela desapareceu. Aconteceu tão rápido que era fácil não perceber, especialmente se não soubesse o que procurar. Emily prendeu a respiração. Foi como uma revelação. Ela era inocente. Ela não conseguia acreditar nos seus olhos. A Sra. Lawrence olhou para o ecrã com a mesma surpresa que Emily. Ela voltou o olhar para ela. Eu estava errada, disse ela, a sua voz já não tão severa. Peço desculpa, Emily. Mas Emily já não a ouvia. Ela sentiu uma onda de alívio a invadir-lhe o corpo. As lágrimas que ela tinha contido por tanto tempo finalmente escorreram dos seus olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alegria. Ela estava inocente. Emily olhou novamente para o ecrã para se certificar de que não era um sonho. A gravação mostrava claramente o ladrão de casaco escuro a roubar habilmente o relógio enquanto ela pegava no brinquedo. Não havia dúvidas quanto à sua inocência. A Sra. Lawrence também parecia não acreditar no que via. Ela desviou o olhar do monitor e olhou para Emily. Emily, peço desculpa, repetiu a gerente com um tom sincero na voz. Fui precipitada no meu julgamento. Emily enxugou as lágrimas, tentando se acalmar. Eu entendo, Sra. Lawrence. O importante é que tudo se esclareceu. Oh, sim, concordou a gerente. Mas precisamos informar imediatamente o Sr. Harris, e acho que é melhor você vir comigo. Elas voltaram para a sala. Todos os olhares se voltaram para elas novamente. O Sr. Harris estava sentado à mesa, tentando acalmar Maya, que ainda estava agitada. Sr. Harris,
começou a Sra. Lawrence, sua voz soando alta e confiante. Nós vimos as gravações das câmeras. Quero que veja isto. Ela acenou com a mão e um dos empregados trouxe um pequeno tablet. A Sra. Lawrence rapidamente encontrou o momento certo e ligou a gravação. O Sr. Harris e a Mia olharam atentamente para o ecrã. Emily observou com o coração na boca a reação do Sr. Harris. O seu rosto mudou. Primeiro, expressava surpresa, depois choque e, por fim, vergonha. Ele não conseguia acreditar no que via. A gravação mostrava claramente o ladrão de casaco escuro a roubar habilmente o relógio dele. Oh, meu Deus! Sussurrou o Sr. Harris. Ele olhou para Emily e não havia mais desprezo nos seus olhos. Eu estava tão errado. Emily, peço sinceras desculpas. Estou tão envergonhado. Eu acusei-te... Não faz mal, senhor. Harris, disse Emily baixinho. Ela sentia-se livre do fardo pesado que a oprimia nos últimos minutos. O importante é que agora está tudo esclarecido. Você é inocente! Exclamou Mia com os olhos brilhando de alegria. Ela deslizou da cadeira e correu para Emily, abraçando-lhe as pernas. Eu disse que você era inocente! Emily abraçou a menina com ternura. Estava muito grata a Mia por não ter tido medo de dizer a verdade. Se não fossem as suas palavras, talvez ninguém tivesse pensado em verificar as câmaras. Ela teria continuado sob suspeita. Sra. Lawrence, disse o senhor. Harris, levantando-se da cadeira. Estou muito grato por ter esclarecido a situação. E é claro, estou pronto para reembolsá-la por todas as despesas relacionadas a este incidente. Não precisa, Sr. Harris, respondeu a gerente. O importante é que encontramos o culpado. Nesse momento, o homem que a Sra. Lawrence pediu para chamar a polícia aproximou-se da mesa. Ele já estava no restaurante, mas estava afastado, observando o que acontecia. Ele aproximou-se do Sr. Harris e disse: Já chamamos a polícia. Eles chegarão em alguns minutos. O Sr. Harris acenou com a cabeça. Ele virou-se para Emily. Não sei como posso agradecer-lhe, Emily. É uma rapariga maravilhosa e estou muito feliz por a minha filha gostar tanto de si. Emily sorriu. Estava tão feliz por tudo ter acabado bem. Olhou para Mia e nos seus olhos só havia gratidão. Ela sabia que esse incidente, apesar de desagradável, tinha fortalecido a sua relação com Mia e o Sr. Harris. Ela sentia que eles tinham se tornado algo mais do que simples clientes para ela. A polícia chegou pouco depois. Mostraram-lhes a gravação da câmara e registraram os depoimentos de todas as testemunhas. O ladrão era provavelmente um carteirista comum que aproveitou o momento para roubar um objeto de valor. Era improvável que o encontrassem, mas isso já não importava. O importante era que o nome de Emily tinha sido limpo. O Sr. Harris e Mia foram embora. Mia abraçou Emily com força ao se despedir. Adeus, Emily. Tu és a melhor, disse a menina. Até logo, Mia, respondeu Emily, com o coração cheio de ternura. Quando elas foram embora, a Sra. Lawrence aproximou-se de Emily. Emily, tu estiveste muito bem, disse ela. Comportaste-te dignamente, apesar de tudo. Obrigada, Sra. Lawrence, respondeu Emily. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Agora podes voltar ao trabalho, disse a gerente. Mas se precisares de descansar, posso deixar-te ir. Não, obrigada. Estou bem, respondeu Emily. Quero terminar o meu turno. Ela voltou ao trabalho, mas agora os seus movimentos eram mais leves e o seu sorriso mais sincero. Ela sentia que aquela noite a tinha mudado. Não só descobriu quem eram os seus verdadeiros amigos, mas também percebeu que, mesmo nas situações mais difíceis, é preciso manter a calma e acreditar em si mesmo. E, claro, sempre haverá pessoas dispostas a ajudar, mesmo que seja uma menina que só quer dizer a verdade. Emily terminou o turno sentindo-se esvaziada. Apesar de sua inocência ter sido provada, seu humor estava estragado. Ela havia trabalhado com dedicação, mas sentia que o incidente havia deixado marcas.
A gerente, a senhora. Lawrence pediu desculpas, mas a sua atitude mudou. Emily sentiu que havia um constrangimento entre elas. Na manhã seguinte, Emily chegou ao trabalho, mas antes de ter tempo de se trocar, foi chamada ao escritório da gerente. A senhora Lawrence estava sentada à mesa, com uma expressão sombria. "Oh, Emily", começou ela com voz calma e sem emoção. "Sei que o incidente de ontem não foi culpa sua. Mas, como sabe, o nosso restaurante preza pela sua reputação." E Emily sentiu um frio na barriga. Ela já sabia o que iriam dizer. "E?", perguntou ela baixinho, sem acreditar no que estava a ouvir. "E eu sou obrigada a despedir-te", concluiu a senhora Lawrence. "Não tem nada a ver com o que aconteceu ontem. Apenas acho que precisamos seguir em frente." Emily ficou parada, como se tivesse levado um choque. Ela não conseguia entender o que estava a acontecer. Seguir em frente? O que isso significa? Parecia que ela estava a ser despedida por ter se metido numa situação desagradável e que a gerente não queria mais arriscar. Ela queria dizer alguma coisa, mas as palavras ficaram presas na garganta. Os olhos voltaram a brilhar com lágrimas. Ela simplesmente pegou as suas coisas em silêncio e saiu do escritório. Emily caminhava pela rua sem prestar atenção ao caminho. Ela ia para casa, mas as pernas não lhe obedeciam. Ela não conseguia acreditar que tinha sido despedida. Por quê? Por ter estado no lugar errado na hora errada? Ela se sentia tão impotente. Aquele trabalho era tudo para ela. Agora ela não sabia o que fazer. Ela não queria voltar para casa para contar aos pais o que tinha acontecido. Eles tinham tanto orgulho dela. Lágrimas corriam pelo seu rosto. Ela não conseguia parar de chorar. Ela sentia que o mundo estava a desabar. De repente, ela ouviu uma voz familiar. "Emily, é você?" Ela levantou a cabeça. Diante dela estava James, um velho conhecido. Ele trabalhava em outro restaurante, e eles às vezes se cruzavam. Ele parecia surpreso ao vê-la naquele estado. "James", sussurrou Emily, e as lágrimas jorraram com mais força. "O que aconteceu? Por que estás a chorar?", perguntou ele, preocupado. Ela contou-lhe tudo. Sobre o incidente com o relógio, sobre como a absolveram e sobre como a despediram. James ouviu atentamente, e a cada minuto que passava, sua expressão ficava mais indignada. "Isso é injusto", disse ele quando ela terminou. "Não pode ser assim." "Eu sei", respondeu Emily. "Mas o que posso fazer? Não sei para onde ir." "Tenho uma ideia", disse James, com os olhos brilhando. "O meu amigo está à procura de uma assistente pessoal. Ele disse que precisa de alguém de confiança e responsável. Ele é muito influente, mas não gosta de aparecer em público. Vamos à entrevista amanhã?" Emily não sabia o que responder. Estava tão chateada que não se importava. Apenas acenou com a cabeça. No dia seguinte, eles se encontraram. James a levou a um prédio grande e moderno, que parecia um centro de negócios. Emily estava muito nervosa. Eles subiram de elevador até o último andar, onde ficava um escritório espaçoso. Quando entraram, James pediu que ela esperasse e saiu. Emily ficou sozinha na espaçosa sala de espera. Depois de alguns minutos, a porta se abriu e um homem saiu. Emily ficou paralisada. Era o Sr. Harris. Ele olhou para ela e seu rosto ficou tão surpreso quanto o dela. "Emily", disse ele. "Sr. Harris", respondeu ela. "Você veio para a entrevista?" Emily não conseguia acreditar no que estava vendo. Ela tinha vindo para uma entrevista com um homem que ontem a acusara de roubo. Ela não sabia o que fazer. Queria fugir, mas as pernas não a obedeciam. Ela ficou parada, olhando para o Sr. Harris, que também estava completamente perplexo. "Preciso de um assistente pessoal", disse ele, tentando recompor-se. "E o James disse que tu eras a melhor candidata. Mas não pensei que fosses tu." Emily não sabia o que responder. Ela simplesmente ficou parada, olhando para ele. Naquele momento,
Ela percebeu que a sua demissão talvez não fosse o fim, mas o começo de algo novo. Talvez fosse um sinal do destino. Emily estava diante do Senhor. Harris, com o coração batendo forte. Ela não sabia o que pensar. Parecia-lhe uma brincadeira cruel. O homem que ontem a acusara de roubo agora estava a oferecer-lhe um emprego. O Sr. Harris foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele aproximou-se e olhou-a diretamente nos olhos. Emily, não sei o que dizer. Não esperava que viesses à entrevista, e não sei o que fazer agora. Emily não conseguia acreditar no que estava a ouvir. Ela ficou desapontada. Pensava que ele pelo menos pediria desculpa, mas ele ficou parado, olhando para ela com uma expressão confusa. Bem, disse ela, tentando manter a calma. Posso ir embora. Percebi que foi uma má ideia. Ela virou-se para sair, mas ele impediu-a. Não, espera, disse ele. Não foi isso que eu quis dizer. É que não sei se consigo trabalhar contigo. Por quê? Perguntou ela. Por que me acusaste de roubo? Pensei que tínhamos resolvido isso. Não é isso, respondeu ele com a voz fria. É que não quero que alguém que trabalhou como empregada de mesa seja minha assistente pessoal. Vai parecer estranho. Emily sentiu o rosto arder de vergonha e raiva. Ela não podia acreditar que ele tivesse dito aquilo. Ela sempre se esforçou para ser a melhor no seu trabalho, e ele simplesmente desvalorizou todo o seu esforço. Então, você acha que eu não sou adequada para este cargo só porque sou uma empregada de mesa? Perguntou ela com a voz trêmula. Não foi isso que eu quis dizer, respondeu ele, mas as suas palavras soaram pouco convincentes. É que eu tinha outros planos. Queria contratar alguém com experiência em trabalho de escritório. Emily olhou para ele e não havia mais simpatia nem gratidão nos seus olhos. Ela sentia apenas desapontamento e raiva. Ela pensava que ele era uma boa pessoa, mas agora percebia que estava enganada. Ele era apenas um rico arrogante que se achava superior aos outros. Tudo bem, Sr. Harris, disse ela. Eu entendi. Não vou mais tomar o seu tempo. Ela se virou e saiu do escritório. Não conseguiu conter as lágrimas, que voltaram a correr pelo seu rosto. Sentia-se tão humilhada e magoada. Pensava que tinha uma oportunidade para uma nova vida, mas ele simplesmente destruiu as suas esperanças. Quando ela saiu para a rua, James estava à sua espera. Ele imediatamente notou o seu rosto choroso. O que aconteceu? Perguntou ele. Ele recusou-te? Emily apenas acenou com a cabeça. Por quê? Perguntou ele. Ele disse que não quer uma empregada de mesa como assistente, sussurrou ela. James ficou em choque. Isso é inacreditável. Não acredito que ele fez isso. Eu também não, respondeu Emily. Sinto muito. Não devia ter vindo aqui. Não, Emily. A culpa não é sua, disse James. Ele é um idiota. Emily sorriu através das lágrimas. Ela sentia que o seu mundo tinha desabado novamente. Ela não sabia o que fazer a seguir. Ela tinha perdido o emprego, perdido a esperança e agora parecia que não tinha futuro. Ela sentia-se tão sozinha e desamparada. Ela despediu-se de James e foi para casa. Ela caminhava lentamente, pensando no que tinha acontecido. Não conseguia entender por que o Senhor. Harris tinha feito aquilo. Ontem ele parecia tão gentil e compreensivo, e hoje voltara a ser aquele homem rico e arrogante. Ela percebeu que não podia confiar nele. Ele era como um pêndulo, que oscilava constantemente de um extremo ao outro. Chegou a casa e sentou-se no sofá. Sentia-se tão cansada. Não tinha forças nem para chorar. Ficou sentada, a olhar para um ponto, tentando entender o que fazer a seguir. Não sabia o que o futuro lhe reservava, e isso assustava-a mais do que qualquer outra coisa no mundo. Emily estava sentada no quarto, a olhar para a parede. Não conseguiu dormir na noite anterior e sentia-se destroçada. A amargura da rejeição do Senhor. Harris era insuportável. Repetia as palavras dele na cabeça, e isso só piorava as coisas. Por que ele fez isso?
Por que lhe deu esperança e depois atirou de forma tão cruel? Ela sentia-se enganada e humilhada. De repente, o telefone tocou. Ela atendeu sem olhar para o número e ouviu uma voz familiar. Emily, é eu, James. Como estás? Olá, ela respondeu baixinho. Normal. Liguei para ti ontem, mas não atendeste, disse ele. Fiquei preocupado. Ainda não consigo acreditar que ele fez isso, disse James. Ele é um idiota. Tens razão, respondeu Emily. Mas isso não muda nada. Eles conversaram por mais alguns minutos e Emily se sentiu um pouco melhor. James era um bom amigo e ela estava grata pelo apoio. Ela desligou o telefone e mergulhou novamente em seus pensamentos. Ela não sabia o que fazer a seguir. Não queria procurar um novo emprego, porque tinha medo de se deparar com o mesmo tipo de tratamento novamente. Sentia-se tão perdida. De repente, o telemóvel tocou novamente. Olhou para o ecrã e viu um número desconhecido. Não queria atender, mas algo a fez pegar no aparelho. Alô, disse ela. Emily, perguntou uma voz masculina. É eu, senhor. Harris. Emily ficou paralisada. Ela não podia acreditar que ele estava a ligar para ela. O que você quer? Perguntou ela, tentando falar calmamente, mas a sua voz tremia. Estou a ligar para pedir desculpa, disse ele. Eu estava errado. Me arrependi muito das minhas palavras. Eu não deveria ter falado assim. Emily não sabia o que responder. Estava muito surpresa. Fui um idiota, continuou ele. Estava de mau humor e descarreguei a minha raiva em si. Sei que isso não é desculpa. Entendo que possa não querer mais falar comigo, mas precisava pedir desculpa. Começou Emily, mas não sabia o que dizer. Quero oferecer-te este emprego, disse ele. Sei que vais dar-te bem. Vi como te comportaste ontem. És inteligente, responsável e honesta. Não consigo encontrar ninguém melhor. Emily não conseguia acreditar no que estava a ouvir. Estava em choque. Está a falar a sério? Perguntou ela. Sim, respondeu ele. Quero que sejas minha assistente pessoal. Emily ficou em silêncio. Não sabia o que fazer. Queria dizer não, mas algo dentro dela dizia-lhe que era uma oportunidade. Vou pensar, disse ela finalmente. Tudo bem, respondeu ele. Ligue-me quando decidir. Emily desligou o telefone e mergulhou novamente nos seus pensamentos. Ela não sabia o que fazer. Tinha medo que ele a enganasse novamente. Mas, ao mesmo tempo, sentia que era a sua chance de uma nova vida. No dia seguinte, ela ligou para ele e aceitou. Quando ela chegou ao trabalho, ele a recebeu com um sorriso. Mostrou-lhe o seu escritório, que era espaçoso e bem iluminado. Apresentou-lhe os colegas, que foram muito simpáticos. Nas semanas seguintes, Emily trabalhou muito. Adaptou-se rapidamente e, em pouco tempo, eles começaram a trabalhar em sintonia. O Sr. Harris era muito exigente, mas ao mesmo tempo muito gentil. Ele frequentemente fazia elogios a ela, e Emily sentia que ele estava a tratá-la de maneira diferente. Ele ficou mais atencioso com ela, e Emily percebeu que havia algo em seus olhos que antes não existia. Ela sentia que ele estava a dar-lhe sinais de atenção, e isso assustava-a e, ao mesmo tempo, alegrava-a. Ela não sabia o que pensar. Tinha medo de se desiludir novamente com ele, mas ao mesmo tempo queria acreditar que ele tinha mudado. Os dias de trabalho de Emily transformaram-se num carrossel de emoções. O Sr. Harris era imprevisível. Ora sorria para ela, fazia-lhe elogios, brincava. Ora ficava frio e distante. Emily sentia-se como se estivesse num barril de pólvora, sem saber o que esperar. Certa manhã, ele pediu-lhe um favor. Emily, disse ele com voz suave. Hoje tenho uma reunião e não vou conseguir levar a Mia para a aula de desenho. Podes fazer isso por mim? Emily não sabia o que responder. Não era sua obrigação, mas não podia recusar. Claro, senhor. Harris. Com prazer.
Ele sorriu, e Emily sentiu o coração bater mais rápido. Pegou as chaves do carro e desceu as escadas. Mia já estava à sua espera. "Olá, Emily!" exclamou a menina alegremente, abraçando-a. "Olá, Mia. Vamos para a tua aula." Elas entraram no carro e Mia começou a falar sem parar. Ela falava sobre os seus amigos, os seus desenhos, a sua escola. Emily ouvia com prazer e sentia que todas as suas preocupações estavam a desaparecer. "Emily", disse Mia de repente, baixando a voz. "Quero contar-te um segredo." Emily sorriu. "Claro, conta." "O teu pai gosta muito de ti", sussurrou Mia. "Vejo como ele olha para ti. Ele está sempre a sorrir quando estás por perto. E ele nunca foi tão feliz." Emily ficou paralisada. Ela não sabia o que dizer. Por um lado, estava tão feliz por ouvir isso. Isso confirmava as suas suspeitas. Por outro lado, temia que fossem apenas fantasias infantis. "Mia", disse ela, "o teu pai é um homem muito bom. E ele ama-te muito." "Eu sei", respondeu Mia. "Mas eu quero que ele seja feliz. E ele é feliz contigo." Emily sorriu. E o seu coração encheu-se de calor. As palavras de Mia deram-lhe esperança. Ela pensou que talvez pudessem ser mais do que apenas colegas. Começou a imaginar o futuro delas. Quando chegaram às aulas, Emily despediu-se de Mia e voltou para o escritório. Estava tão feliz que não conseguia parar de sorrir. Caminhava pelo corredor sentindo que o mundo tinha ficado mais brilhante. Havia uma pasta com o relatório que ela estava a preparar para o Sr. Harris em cima da mesa. Ele estava ali ao lado e parecia muito zangado. "O que é isto, Emily?" disse ele, com uma voz fria e distante. "É o relatório, Sr. Harris", respondeu ela, sem perceber o que se passava. "Vejo que é um relatório", disse ele. "Mas está cheio de erros. Como pudeste cometer tantos erros? Esperava mais de ti." Emily sentiu o coração apertar. Olhou para o relatório e não conseguia acreditar no que via. Havia mesmo erros. Ela estava tão nervosa de manhã que não o verificou. "Peço desculpa, Sr. Harris", murmurou ela. "Não verifiquei. Vou corrigir tudo agora." "Não, agora não", disse ele. "Já o enviei. Colocaste-me numa situação embaraçosa." Ele virou-se e saiu, deixando Emily sozinha. Ela ficou parada no escritório, sentindo uma onda de desapontamento tomar conta dela. Ela pensava que tudo estava bem, mas ele a rejeitou novamente. Ele era como um pêndulo que oscilava constantemente de um extremo ao outro. Ela percebeu que não podia confiar no humor dele. Hoje ele é gentil, amanhã é mau. Ela sentou-se à mesa e começou a corrigir os erros. Naquele momento, percebeu que deveria manter apenas uma relação profissional. Não podia colocar óculos cor-de-rosa e acreditar que ele tinha mudado. Ele era como sempre fora, arrogante e imprevisível. Ela precisava apenas fazer o seu trabalho e não esperar nada dele. Era a única maneira de não ser pisada novamente. Ela percebeu que os seus sentimentos por ele eram apenas fantasias. A realidade era completamente diferente. Ela precisava ser forte e não depender do humor dele. Alguns dias após o incidente com o relatório, Emily se comportou da maneira mais distante possível. Ela cumpria as suas obrigações de forma impecável, mas não se permitia nenhuma conversa pessoal. Respondia às perguntas do Sr. Harris exclusivamente sobre o trabalho e tentava manter-se afastada dele. Ele parecia ter notado a mudança, mas não disse nada. O seu comportamento também se tornou mais reservado, e Emily sentiu que a sua decisão tinha sido a certa. Certa noite, James ligou para ela. "Olá, Emily", disse ele alegremente. "Tenho ótimas notícias para ti." "Olá, James", respondeu ela. "Aconteceu alguma coisa?" "Tu nem imaginas", exclamou ele. "Falei com um amigo meu que trabalha num dos restaurantes mais prestigiados da cidade, o Metropol. Eles têm uma vaga para administrador-chefe, e ele disse que tu és a candidata ideal."
Emily não conseguia acreditar no que estava a ouvir. O Metropol era conhecido em toda a cidade. Trabalhar lá era o sonho de muitos. Administradora? Repetiu ela. Mas eu não tenho experiência. Ah, isso não importa, disse James. Trabalhaste como empregada de mesa num restaurante caro. Sabes lidar com pessoas. E o mais importante, és inteligente e responsável. Eles estão dispostos a dar-te uma oportunidade. E o salário lá, não vais acreditar. Emily ficou em silêncio, pensando nas palavras dele. Por um lado, ela gostava do seu trabalho com o Sr. Harris, apesar de todas as suas mudanças de humor. Por outro lado, ela sabia que aquele trabalho era apenas uma solução temporária, e o cargo de administradora no Metropole era uma oportunidade para uma carreira nova e estável. Não sei, James, disse ela. Preciso de pensar. O que há para pensar? Exclamou ele. É a tua oportunidade, Emily. É o que sempre sonhaste. Emily não podia discordar. Prometeu a James que pensaria e ligaria-lhe no dia seguinte. Ela não dormiu a noite toda. Pensava no que fazer. Ela gostava do seu trabalho. Estava habituada ao Sr. Harris e a Mia. Mas também sabia que aquele trabalho era apenas um emprego de assistente, não uma carreira. No dia seguinte, ela tomou uma decisão. Ligou para o James e aceitou. Ele ficou muito feliz. Ótimo, disse ele. Vou dizer a eles que você aceitou. Agora você precisa falar com o senhor. Harris. Emily sentiu o coração apertar. Contar a ele seria a parte mais difícil. Ela não queria deixá-lo triste. Ela chegou ao trabalho e foi direto para o escritório dele. Ele estava sentado à secretária, mergulhado em documentos. Sr. Harris, disse ela. Ele levantou a cabeça e o seu rosto iluminou-se com um sorriso. Emily, aconteceu alguma coisa? Perguntou ele. Pareces agitada. Queria falar consigo, disse ela. Quero demitir-me. O sorriso dele desapareceu imediatamente. O seu rosto ficou sério. Demitir-te? Por quê? Perguntou ele. Emily respirou fundo. Recebi uma oferta de emprego, disse ela. Vou ser administradora no restaurante Metropol. O Sr. Harris levantou-se da sua cadeira. Ele foi até a janela e olhou para a cidade. As suas costas estavam tensas. Emily percebeu que ele estava chateado. Eu pensei que gostavas de trabalhar comigo, disse ele baixinho. Eu gosto, Sr. Harris, respondeu ela. Mas esta é uma oportunidade para uma nova vida. Ele virou-se para ela. Havia dor nos seus olhos. Tenha certeza? Perguntou ele. Sim, respondeu ela. Não posso recusar. Ele ficou parado, olhando para ela. Emily percebeu que ele estava muito chateado. Ela sentiu-se culpada, mas sabia que estava a fazer a escolha certa. Ela tinha de pensar no seu futuro, não nos sentimentos dele. Está bem, disse ele com uma voz fria e distante. Quando queres ir embora? Gostaria de ir no final desta semana, respondeu ela. Está bem, repetiu ele. Então, conversamos sobre isso mais tarde. Ele virou-se e voltou a olhar pela janela. Emily percebeu que a conversa tinha terminado. Saiu do escritório, sentindo que tinha dado um passo certo, mas muito difícil. Passou quase um mês desde que Emily deixou o escritório do Sr. Harris e começou a trabalhar no Metropole. A sua nova vida estava cheia de novas experiências. Ela rapidamente se adaptou ao cargo de administradora-chefe e seus colegas a respeitavam. Ela se sentia no lugar certo. O trabalho era difícil, mas muito interessante. Ela não era mais apenas uma garçonete. Ela era uma líder, e isso lhe dava confiança. Apesar do sucesso, Emily não conseguia parar de pensar no Sr. Harris. Ela frequentemente se lembrava das suas estranhas mudanças de humor. Ele era como um livro aberto para ela, no qual ela não conseguia ler uma única página. Ela estava curiosa para saber como ele estava e como estava Mia. Enquanto isso, o Senhor. Harris estava sentado em seu escritório e não conseguia se concentrar. Os documentos estavam espalhados sobre a mesa e seus pensamentos estavam longe.
Ele pensava constantemente em Emily. Ele percebeu que a saída dela havia deixado um enorme vazio em sua vida. Ninguém poderia substituí-la. Ninguém poderia trabalhar tão bem quanto ela. Ninguém conseguia sorrir para ele da mesma forma. Ele percebeu que seus sentimentos por Emily eram muito mais profundos do que uma simples relação de trabalho. Ele sentia que se apaixonara por ela. Mas ele era tão egoísta, tão arrogante. Ele a afastou. Ele não queria admitir seus sentimentos porque tinha medo que ela o rejeitasse. Mas agora ele percebeu que não podia viver sem ela. À noite, ele ligou para James. "James, é o senhor. Harris", disse ele, com a voz tensa. "Olá, senhor Harris", respondeu James, com um tom de surpresa na voz. "Aconteceu alguma coisa? Gostaria de lhe pedir uma coisa." "Claro." "Pode me dar o endereço da Emily?" perguntou ele, com a voz mais baixa. "Para que precisa disso?" perguntou James, com um tom suspeito. "Quero falar com ela", respondeu o Sr. Harris. "Tenho algo a dizer-lhe." James hesitou. Não sabia o que fazer. Não queria que a Emily sofresse novamente. Mas também via o quanto o Sr. Harris estava angustiado. "Está bem", disse ele finalmente. "Mas se a magoar, eu..." "Não vou magoá-la", interrompeu o Sr. Harris. "Só quero falar com ela." James ditou-lhe o endereço. O Sr. Harris desligou o telefone e correu para o carro. Parou numa floricultura e comprou um grande ramo de rosas. Não sabia o que dizer. Só queria que ela o ouvisse. Ele chegou à casa de Emily e o seu coração começou a bater forte. Saiu do carro e aproximou-se da porta. Respirou fundo e tocou a campainha. Emily abriu a porta e ficou paralisada. Ela não conseguia acreditar no que estava a ver. À sua frente estava o Sr. Harris. Ele tinha um enorme ramo de rosas nas mãos. O seu rosto estava tenso e os seus olhos revelavam dor. "Sr. Harris", ela sussurrou. "Emily", disse ele, com a voz trêmula. "Preciso de falar consigo." Emily ficou parada na porta, incapaz de tirar os olhos do Sr. Harris e do ramo de flores em suas mãos. O seu coração batia forte. Ela não sabia como reagir. Ele estava diante dela, tão vulnerável, e isso era tão incomum. "Sr. Harris", disse ela, "eu não entendo. O que o senhor está a fazer aqui?" "Por favor", disse ele, com voz baixa e cheia de desespero. "Deixe-me entrar. Preciso de explicar tudo." Emily, hesitante, recuou. O Sr. Harris entrou no apartamento. Colocou o ramo de flores sobre a mesa e virou-se para ela. "Emily, eu sei que fui horrível", começou ele. "Comportei-me como um idiota. Afastei-te e depois voltei a aproximar-me. Sei que não compreendes por quê. E quero explicar-te." Emily ficou em silêncio, olhando para ele. Ela esperava. "Desde que a minha mulher morreu, eu me fechei", disse ele. "Eu não queria deixar ninguém entrar na minha vida. Eu achava que não conseguiria suportar outra perda. E achava que, se não me apegasse a ninguém, não sentiria dor." Ele respirou fundo. "Quando trabalhava no restaurante, eu sempre observava-te", continuou ele. "Eu via como tratavas a Mia. Eras tão boa para ela. E eu via como trabalhavas. Eras tão responsável e honesta. E eu apaixonei-me por ti, Emily." Emily ficou em choque. Ela não conseguia acreditar no que estava a ouvir. "O quê?" ela sussurrou. "Eu apaixonei-me por ti", ele repetiu. "Mas eu tinha medo. Eu tinha medo que, se confessasse os meus sentimentos, tu me rejeitarias. Ou pior ainda, que eu me apegasse a alguém novamente e depois eu perderia novamente. Eu não queria passar por essa dor novamente." Ele olhou nos olhos dela. "Mas eu não consigo viver sem ti, Emily", disse ele. "Eu tentei. Tentei afastar-te. Tentei esquecer-te, mas não consigo. Está sempre na minha cabeça. E quando tu foste embora, percebi que não consigo viver sem ti." Emily sentiu o seu coração derreter. Ela queria abraçá-lo, mas não conseguia.
Ela estava com tanta raiva dele, tão magoada. Por que não me disseste isso antes? Perguntou ela. Eu tinha medo, respondeu ele. Eu tinha medo que não compreendesses. Eu tinha medo que me rejeitasses. E eu estava errado. Eu fui egoísta. Eu só pensava em mim, não em ti, e peço desculpa por isso. Eu sei que te magoei. Não precisavas de ter feito isso, disse ela. Só precisavas de ter falado comigo. Eu sei, disse ele, mas eu estava com muito medo. Sabes, fiquei tão feliz quando a Mia me disse que tu gostavas de mim, disse a Emily. E fiquei tão zangada quando tu me afastaste novamente. Estavas sempre a passar de um extremo ao outro e eu não entendia por quê. Pensei que estavas apenas a brincar comigo. Eu não estava a brincar contigo, disse ele. Eu estava a lutar contra mim mesmo. Eu estava a lutar contra os meus medos. E eu perdi. E tu ganhaste, tu conquistaste o meu coração. Ele aproximou-se dela e pegou-lhe nas mãos. Eu sei que não mereço o teu perdão, disse ele. Mas quero que me deis uma oportunidade. Quero que faças parte da minha vida. Quero que fiquemos juntos. Emily olhou para ele, com lágrimas nos olhos. Ela sabia que ele estava a falar a verdade. Ele estava tão sincero. Ela não sabia o que responder. Sentia que o amava, mas também tinha medo que ele a rejeitasse novamente. Ela não queria passar por aquela dor outra vez. Não sei o que dizer, sussurrou ela. Diz apenas sim, disse ele. Dá-nos uma oportunidade. Prometo que nunca mais te farei mal. Emily olhou para ele. Os olhos dele estavam cheios de esperança. E ela percebeu que não podia recusar. Não podia mais viver sem ele. Emily olhou nos olhos dele e algo se revirou no seu coração. Ela não via apenas palavras, mas sinceridade e arrependimento. Ela sabia que ele estava realmente com medo, mas também sabia que não podia viver sem ele. Ela respirou fundo. Sim, disse ela. Vou dar uma chance a nós. Um sorriso apareceu no rosto do Sr. Harris. Era o sorriso mais sincero e bonito que Emily já tinha visto. Ele a abraçou, e ela sentiu que era exatamente isso que estava faltando na sua vida. Obrigado, Emily, sussurrou ele. Obrigado. Ficaram assim por alguns minutos. Então, o senhor. Harris afastou-se e olhou-a nos olhos. Quero que saiba, disse ele, que nunca mais vou magoá-la. Não vou mais afastá-la. Estarei ao seu lado, sempre. Emily sorriu. Ela sabia que ele precisava de tempo para se abrir completamente, mas estava disposta a esperar. Estava disposta a ficar ao lado dele. Eles ficaram sentados até tarde da noite conversando. Ele contou-lhe sobre a sua vida, sobre a sua esposa, sobre Mia. Falou sobre os seus medos, sobre as suas experiências. E Emily ouvia. E o seu coração se enchia de amor. Ela compreendia que ele não era apenas um empresário rico, mas um homem que havia passado por muita dor e que tinha medo de passar por isso novamente. Na manhã seguinte, quando o Sr. Harris saiu, Emily se sentia diferente. Ela estava tão feliz que não conseguia parar de sorrir. Ela sabia que o caminho não seria fácil, mas estava pronta para isso. Estava pronta para lutar pelo amor deles. Ela ligou para James e contou tudo. Ele ficou chocado, mas ao mesmo tempo feliz por ela. Estou tão feliz por ti, Emily, disse ele. Eu sabia que ele era um bom rapaz. Ele é apenas muito complicado. Sim, respondeu Emily. Mas estou pronta para isso. Ela chegou ao trabalho e trabalhou como de costume. Mas havia um brilho nos seus olhos que antes não existia. Ela sentia que o mundo tinha ficado mais colorido. À noite, o Sr. Harris ligou-lhe. Emily, perguntou ele. Queres jantar comigo e com a Mia? Emily sorriu. Ficarei muito feliz, disse ela. Eles jantaram num restaurante acolhedor. Mia ficou muito feliz em ver Emily. Ela ficava abraçada a ela e segurava-lhe a mão o tempo todo. O Sr. Harris também foi muito atencioso com Emily. Ele cuidou dela, e Emily se sentiu muito amada. Quando foram para casa, Mia segurou a mão dela. Vai ficar conosco, Emily?
perguntou a menina. Vai morar conosco? Emily olhou para o Sr. Harris. Ele sorriu para ela. Isso depende da Emily, disse ele. Emily não sabia o que responder. Ela sentia que era muito rápido, mas ao mesmo tempo queria estar perto deles. Ela queria fazer parte da família deles. Vamos falar sobre isso mais tarde, disse ela. Mas quero que saibas, Mia, que estarei por perto, sempre. A menina sorriu e abraçou-a. Emily sentiu que estava no caminho certo. Sentia que tinha encontrado a sua felicidade. Depois daquele jantar, a vida de Emily tornou-se semelhante a um conto de fadas. Todos os dias, o Sr. Harris ia buscá-la ao trabalho, e eles iam juntos buscar a Mia. Passavam as noites juntos, jantando os três, conversando e rindo. A Emily sentia-se parte da família deles. Uma noite, depois de colocarem a Mia na cama, o Sr. Harris pegou na mão da Emily. Emily, disse ele com voz baixa e séria, quero que venhas morar comigo. Emily ficou paralisada. Ela sabia que ele iria propor isso, mas mesmo assim ficou surpresa. Não sei, sussurrou ela. É muito rápido. Eu sei, disse ele, mas não quero mais viver sem ti. Quero que fiques comigo. A Mia também quer isso. Ele olhou-a nos olhos e Emily viu sinceridade neles. Ela sabia que ele estava a dizer a verdade. Está bem, disse ela. Eu aceito. No dia seguinte, Emily arrumou as suas coisas. Não foi difícil, pois ela tinha poucos pertences. Ela se despediu do seu apartamento, que tinha sido o seu lar por tantos anos. Ela se sentia triste e feliz ao mesmo tempo. Ela estava pronta para uma nova vida. O Sr. Harris chegou para buscá-la. Quando ele viu a mala dela, sorriu. É tudo? Perguntou ele. Sim, respondeu ela. Ele pegou na mala e levou-a para o carro. Quando chegaram à casa dele, Emily ficou paralisada. A casa era enorme e luxuosa. Ela sentia-se pequena e insignificante. Não tenha medo, disse o Sr. Harris. Agora esta casa é sua também. Eles entraram na casa. Mia correu ao encontro deles e abraçou Emily com força. Você vai ficar conosco! Exclamou ela. Sim, disse Emily. Eu vou ficar. Em pouco tempo, sentiu-se em casa. Passava muito tempo com a Mia. Brincavam, desenhavam e liam livros juntas. Tornou-se como uma segunda mãe para a Mia. O Sr. Harris também estava muito feliz. Via como a Emily e a Mia se tinham aproximado, e isso fazia-o feliz. Jantavam frequentemente juntos, e a Emily sentia que tinha encontrado a sua família. Estava muito grata ao destino por lhe ter dado essa oportunidade. Percebeu que a demissão não era o fim, mas o início de algo novo e maravilhoso. Não só encontrou um emprego, mas também o amor e uma família. Estava feliz. A vida na casa do Senhor. Harris era como um conto de fadas. Todos os dias, Emily acordava com um sorriso no rosto, sabendo que agora fazia parte daquela família. Ela continuava a trabalhar no Metropole, mas agora os seus dias de trabalho eram preenchidos pela alegria da expectativa pela noite, quando voltaria para casa. Mia estava encantada. Ela estava tão feliz que Emily agora estava com eles. Elas passavam muito tempo juntas, e Emily sentia que Mia se tornara como uma filha para ela. O Sr. Harris também estava muito feliz. Ele era atencioso e cuidadoso, e Emily percebia que os sentimentos dele por ela eram sinceros. Ele frequentemente dizia a ela como era grato por ela ter entrado na sua vida e a ter feito tão feliz. Certa noite, quando Mia já estava a dormir, eles estavam sentados na sala de estar, perto da lareira. Estava a chover lá fora e estava muito aconchegante. O Sr. Harris serviu uma taça de vinho para cada um e pegou a mão de Emily. Emily, disse ele com voz baixa e suave. Quero falar contigo. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela. Não, respondeu ele. É só que não consigo mais viver sem ti. E quero que sejas minha esposa. Emily ficou paralisada. Ela não conseguia acreditar no que estavas a ouvir.
Ela olhou para ele e havia lágrimas nos seus olhos. Estás a falar a sério? Ela sussurrou. Sim, ele respondeu. Quero que sejas minha esposa. Quero que sejamos uma família. Ele se ajoelhou e tirou uma pequena caixa do bolso. Ele a abriu e Emily viu um lindo anel com um grande diamante. Emily, disse ele, queres casar comigo? Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eram lágrimas de felicidade. Ela não conseguia acreditar que aquele momento tinha chegado. Ela sonhou com isso por tanto tempo. Sim, exclamou ela. Sim, eu aceito. Ele levantou-se, colocou o anel no dedo dela e beijou-a ternamente. Ela sentiu que aquele era o momento mais feliz da sua vida. Ficaram sentados por muito tempo, abraçados e se beijando. Conversaram sobre os planos para o futuro, sobre o casamento, sobre a família. Emily se sentia a mulher mais feliz do mundo. Ela percebeu que todo o seu sofrimento não tinha sido em vão. Tudo isso a levou até aquele momento, até aquele homem, até aquele amor. Na manhã seguinte, quando contaram a Mia, ela ficou encantada. Abraçou os dois e disse: eu sabia que vocês ficariam juntos. Eles riram. Emily sentiu que a sua vida estava apenas a começar. Ela não só encontrou o amor, mas também uma família, e estava muito grata por isso. Ela sabia que o caminho não seria fácil, mas estava pronta para isso. Estava pronta para lutar pela sua felicidade. Depois do noivado, a vida de Emily ficou ainda mais cheia de luz e felicidade. Ela e o senhor. Harris começaram a planear o casamento. E Mia participava com entusiasmo em todas as discussões. Emily sentia-se a mulher mais feliz do mundo. E, mesmo no trabalho, no Metropole, ela percebia que estava sempre a sorrir. Os seus dias de trabalho eram repletos de alegria pela expectativa da noite, quando ela voltaria para casa, para a sua nova vida feliz. Ela aproveitava cada momento. Adorava o seu novo trabalho, onde se sentia uma funcionária valorizada e respeitada. Adorava passar tempo com Mia, que se tornou para ela não apenas a filha do homem que amava, mas uma verdadeira pessoa querida. E claro, ela amava o Senhor. Harris, que a cada dia se tornava mais próximo e querido para ela. Os medos que ele lhe contou só o tornavam mais humano aos seus olhos. Ela compreendia a dor dele e queria estar ao seu lado para ajudá-lo a lidar com ela. Um dia, durante a pausa para o almoço, ela recebeu um telefonema de uma ex-colega do Golden Oyster. Emily não falava com ela desde que saiu e ficou surpresa com a ligação. Ela imediatamente sentiu que algo estava errado. Olá, disse Emily. Olá, Emily, exclamou a colega com a voz cheia de emoção. Você ouviu a notícia? É simplesmente incrível! Que notícia? Perguntou Emily com o coração a bater mais rápido. O Golden Oyster fechou, disse a colega. Dá para acreditar? Emily ficou paralisada. Não conseguia acreditar no que estava a ouvir. O restaurante que era tão importante para ela, onde tinha trabalhado tanto, agora não existia mais. Ela sentiu uma onda de emoções confusas a invadir o seu interior. Surpresa, tristeza e até alívio. O quê? Por quê? Perguntou ela. Não vais acreditar, disse a colega. A senhora Lawrence foi apanhada a receber suborno. Acontece que ela aceitava dinheiro de fornecedores para que eles entregassem produtos de má qualidade. Ela foi presa e, ao que parece, conduzia os negócios de forma muito negligente. O restaurante já estava à beira da falência há muito tempo e, depois que ela saiu, quando todas as suas fraudes vieram à tona, tudo simplesmente desabou. Emily ficou sentada em silêncio. Ela lembrava-se de como a senhora Lawrence era severa e imparcial. Ela não conseguia acreditar que aquela mulher, que valorizava tanto a reputação, pudesse fazer uma coisa dessas. A sua demissão, que na altura lhe parecera tão injusta, agora ganhava um significado completamente diferente. Percebeu que não a despediram por causa dela, mas porque a gerente tinha medo que as suas fraudes viessem à tona. Não sei o que dizer.
murmurou ela. Sim, é terrível, disse a colega. Mas tu estás bem, não é? Estás bem? Sim, respondeu Emily. Estou muito feliz. Ela não contou sobre o noivado, porque não queria que isso se tornasse assunto de fofoca. Conversaram por mais alguns minutos e Emily desligou. Ela ficou sentada a pensar no que tinha acontecido. Percebeu que a sua demissão não tinha sido um acaso, mas sim o destino. Se tivesse ficado no Golden Oyster, talvez o seu nome também tivesse ficado manchado. Mas assim, ela saiu na hora certa e encontrou a sua felicidade. Estava muito grata pelo que tinha. Tinha um emprego que adorava. Tinha um homem que amava e tinha uma família que a amava. Não podia pedir mais. À noite, contou tudo ao Senhor. Harris. Ele ouviu-a atentamente e depois pegou-lhe na mão. Vês, disse ele, o destino sabe sempre o que faz. Ele tirou-te de lá e trouxe-te para mim. Passaram-se mais alguns meses. Emily mergulhou completamente na sua nova vida, que era cheia de alegria e novas oportunidades. Ela trabalhava no Metrópole com um entusiasmo incrível. O seu profissionalismo e habilidade em lidar com as pessoas não passaram despercebidos. Emily rapidamente conquistou o respeito dos colegas e a admiração da gerência. Ela conhecia todos os clientes, antecipava os seus desejos e sempre encontrava uma saída para qualquer situação complicada. A sua reputação crescia a cada dia. Um dia, no final do dia de trabalho, o gerente do restaurante chamou-a à sua sala. Emily dirigiu-se ao escritório, sentindo uma leve ansiedade. Ela não sabia o que esperar. Quando entrou, ele estava sentado à mesa, com uma expressão séria. Emily, começou ele, está a fazer um excelente trabalho. É uma das melhores administradoras que já vi. O seu trabalho traz muitos benefícios para o restaurante. Emily sorriu. Ficou muito feliz em ouvir isso. Obrigada, disse ela. Quero que saiba que valorizamos muito o seu trabalho, continuou ele. E é por isso que decidimos oferecer-lhe um novo cargo. Queremos que seja a nossa vice-gerente. Emily ficou paralisada. Não conseguia acreditar no que estava a ouvir. Vice-gerente! Era incrível. Não sei o que dizer, sussurrou ela. Pense nisso, disse ele. É uma grande responsabilidade. Mas tenho a certeza de que você vai se sair bem. Emily saiu do escritório sentindo-se nas nuvens. Ela não conseguia acreditar que tinha sido promovida tão rapidamente. Ligou para o senhor Harris e contou-lhe tudo. Ele ficou muito feliz por ela. Eu sabia! Exclamou ele. Eu sabia que tu eras a melhor. À noite, durante o jantar, Emily contou tudo a Mia. A menina ficou encantada. Tu és a melhor, disse ela, abraçando Emily. Emily sentiu que a sua vida estava apenas a começar. Estava muito feliz. Aceitou a proposta e, em pouco tempo, a sua vida tornou-se ainda mais intensa. Trabalhava ainda mais, mas sentia que estava no lugar certo. Não se esquecia da sua família. Passava cada minuto livre com a Mia e o Sr. Harris. Frequentemente iam passar os fins de semana fora da cidade. Iam ao cinema, passeavam no parque. Emily sentia que a sua vida estava cheia de amor e felicidade. Ela estava muito grata por tudo o que tinha. Ela pensava que o seu caminho tinha sido muito difícil, mas que o tinha levado até aquele momento. Ela percebeu que todo o seu sofrimento não tinha sido em vão. Ele a tinha tornado mais forte. Ela percebeu que nunca se deve desistir. Certa noite, quando estavam sentados na sala de estar, o Sr. Harris pegou na mão dela. Emily, disse ele, quero que saibas que te amo muito. Tenho muito orgulho de ti. Emily sorriu. Eu também te amo, disse ela. E eu sou muito feliz. A promoção no Metrópole trouxe não só novas responsabilidades, mas também novos conhecimentos. Emily tinha cada vez mais de ir a várias reuniões de negócios e eventos sociais, onde representava o restaurante. Numa dessas recepções, conheceu uma senhora influente, a senhora Blackwood, conhecida na cidade como benfeitora e mecenas.
A senhora Blackwood imediatamente chamou a atenção de Emily. Gostou dos seus modos, da sua inteligência e da sua modéstia. Começaram a conversar, e Emily sentiu que aquela mulher era muito bondosa e sábia. Contou-lhe sobre o seu trabalho, a sua família e a sua vida. A senhora Blackwood ouviu atentamente e depois disse: Emily, és uma rapariga muito talentosa. Gostaria que fosses minha parceira num dos meus projetos de caridade. Queremos abrir um centro para ajudar crianças de famílias desfavorecidas. E acho que é perfeita para esse papel. Emily ficou chocada. Ela não podia acreditar que uma mulher tão influente lhe estivesse a oferecer isso. Ela agradeceu e disse que iria pensar. Quando voltou para casa, contou tudo ao senhor Harris. Ele ficou muito feliz por ela. Isso é incrível, Emily, disse ele. É a tua chance de mudar o mundo. Emily sorriu. Ela sabia que ele estava certo. Ela aceitou. Logo, ela começou a trabalhar no projeto. Ela passava muito tempo com a senhora. Blackwood e elas se tornaram muito próximas. Emily sentia que tinha encontrado não apenas uma nova amiga, mas também uma mentora. Um dia, quando estavam numa reunião, encontraram um homem que Emily não via há muitos anos. Era o seu ex-namorado. Ele ficou muito surpreendido ao vê-la. Emily, perguntou ele, és tu? Não acredito. Olá, respondeu ela. Não sabia que tinha subido tanto, disse ele. Ouvi dizer que trabalhas no Metropolis e vejo que estás muito feliz. Emily sorriu. Sim, disse ela. Estou muito feliz. Ela não lhe contou sobre o noivado, porque não queria que ele soubesse. Sabia que ele ficaria com ciúmes. Conversaram por mais alguns minutos e Emily foi embora. Sentia que sua vida anterior tinha ficado para trás. Estava num mundo novo, onde só a felicidade a esperava. No entanto, no dia seguinte, James ligou-lhe. A sua voz estava cheia de preocupação. Emily, disse ele, precisas de ter cuidado. Ouvi dizer que o teu ex-namorado está a tramar alguma coisa. Ele está a tentar difamar-te perante os teus colegas e parceiros. Emily ficou paralisada. Ela não podia acreditar que ele tinha feito isso. Ela sentiu a raiva crescer dentro dela. Ela pensava que ele a tinha deixado em paz, mas ele voltou para prejudicá-la. Ela não sabia o que fazer. Ela não queria que isso afetasse a sua reputação. Ela ligou para o senhor Harris e contou-lhe tudo. Ele ouviu-a atentamente e depois disse: Não se preocupe, Emily. Eu trato disso. Ninguém ousaria magoar a minha futura esposa. O dia seguinte começou com ansiedade para Emily. Ela sabia que o seu ex-namorado era um homem rancoroso e traiçoeiro. Ele não iria parar até conseguir o que queria. Mas ela decidiu que não iria permitir que ele destruísse a sua felicidade. Ela foi para o trabalho com a cabeça erguida, pronta para tudo. Quando chegou ao restaurante, foi recebida com olhares estranhos. Os colegas cochichavam e alguns até se viravam quando ela passava. Emily percebeu que o seu ex-namorado já tinha começado o seu jogo. Ela não deu importância e simplesmente foi trabalhar. Logo, o gerente a chamou. Emily entrou na sala e viu que ele estava com uma expressão sombria. Emily, disse ele, ouvi alguns rumores desagradáveis. Do que está a falar? Perguntou ela. Dizem que usaste os teus conhecidos para subir na carreira, respondeu ele. E que enganaste o teu ex-namorado. Emily respirou fundo. Ela sabia que isso iria acontecer. Isso não é verdade, disse ela. O meu ex-namorado só está a tentar prejudicar-me. Eu deixei-o porque ele era uma pessoa má, e agora ele está a vingar-se. O gerente olhou para ela com atenção. Ele não sabia em quem acreditar. Não posso simplesmente acreditar em si, disse ele. Tenho de investigar. Nesse momento, o senhor Harris entrou no escritório. Ele estava furioso. Eu sei o que está pensei a acontecer aqui, disse ele. Este homem é um mentiroso. Ele está a tentar manchar o nome da Emily. Ele tem inveja do sucesso dela. O gerente ficou surpreso ao ver o senhor Harris. Ele sabia quem ele era e sabia que suas palavras tinham muito peso.
Sr. Harris, disse ele, eu não sabia que vocês se conheciam. Emily é minha noiva, respondeu o Sr. Harris, e não vou permitir que ninguém a ofenda. Emily sentiu o seu coração encher-se de orgulho. Estava muito grata a ele por tê-la defendido. Posso provar que este homem está a mentir, disse o Sr. Harris. Posso mostrar-lhe a correspondência dele com os meus funcionários, onde ele tenta prejudicar a Emily. O gerente ficou chocado. Ele não podia acreditar que aquele homem tivesse caído tão baixo. Peço desculpa, Emily, disse ele. Eu não sabia. Sinto muito. Não faz mal, respondeu Emily. Ela sorriu para o Sr. Harris. Obrigada, disse ela. De nada, respondeu ele. Estarei sempre por perto. Emily sentiu que a sua vida estava apenas a começar. Ela sabia que teria muitos desafios pela frente, mas estava pronta para isso. Porque não estava sozinha. Estava com um homem que a amava mais do que tudo no mundo. E isso era tudo o que ela precisava. Passaram-se alguns anos. Emily e o Sr. Harris casaram-se, e o casamento foi o dia mais feliz das suas vidas. Mia foi a dama de honra, e o seu sorriso brilhava mais do que o sol. Eles moravam numa casa enorme, e a sua vida era cheia de amor e risos. Emily deixou o seu emprego no Metropole, e agora administrava a fundação de caridade da Sra. Blackwood. Ela ajudava crianças, e o seu trabalho lhe dava enorme satisfação. Ela sentia que finalmente tinha encontrado a sua vocação. O Sr. Harris também estava feliz. Ele viu como Emily mudou a sua vida. Ela ensinou-o a amar novamente, a confiar novamente e a ser feliz novamente. Ele era muito grato a ela por isso. A família cresceu. Eles tiveram um filho e deram-lhe o nome de James, em homenagem ao seu amigo. Mia era a melhor irmã mais velha e amava muito o seu irmão. Ela lembrava-se frequentemente daquela noite em que foi acusada de roubo. Lembrava-se das lágrimas, da humilhação e do desespero. Mas também se lembrava das palavras de Mia. Ela é inocente, vejam as câmaras. Essas palavras tornaram-se um símbolo de esperança para ela. Um símbolo de que sempre há pessoas dispostas a ajudar. Ela percebeu que a sua vida não era apenas um acaso, mas uma cadeia de acontecimentos que a levaram até aquele momento.